Olá pessoal, tudo bom? Bem, hoje nós vamos falar sobre exercício e prevenção na osteoporose. E quando a gente fala na relação entre exercício e osteoporose, nós precisamos entender que o exercício atua em dois contextos aí, tanto no contexto da prevenção como no contexto do tratamento. Nós não vamos falar em tratamento, só em prevenção, mas falando em tratamento, como é que seria isso? Eu tenho osteoporose e vou fazer exercício para aumentar a minha massa óssea ou a minha densidade mineral óssea. No contexto da prevenção, eu não tenho osteoporose e eu vou fazer exercício também para aumentar a minha massa óssea e a minha densidade mineral óssea, na tentativa de criar uma reserva óssea para que quando eu envelheça e comece a perder massa óssea, ou no caso de uma mulher, quando ela entrar na menopausa, começar a perder massa óssea, essa perda não seja tão significativa a ponto de desencadear a osteoporose. Então ela tem mais massa óssea, por exemplo, de uma pessoa que sempre foi sedentária, que não tinha uma alimentação muito rica em cálcio, não se expunha muito ao sol e por aí vai. Só que quando a gente fala em exercício, para pessoas que têm osteoporose, por exemplo, as recomendações geralmente são de exercícios com baixo impacto e baixa capacidade de geração de força. Porque as pessoas têm na mente que se você tem osteoporose, eu preciso proteger o teu osso. Então eu não vou submeter aquele indivíduo a uma situação onde ele precisa fazer força, nem impacto. Só que isso gera um resultado negativo. Isso gera o contrário, ou seja, faz com que o osso fique cada vez mais sensível, né, e mais susceptível a fraturas. Por quê? Quando a gente fala em aumento da densidade mineral óssea, eu preciso de exercícios de força e de impacto para aumentar a minha densidade mineral óssea. Isso em pessoas que têm osteoporose. Mas também, se eu não tiver osteoporose e quiser prevenir através da prática do exercício, eu também preciso treinar com exercícios de força ou de alto impacto, porque esses exercícios são os mais eficientes para aumentar a saúde óssea. Então, quando a gente fala em aumentar a densidade mineral óssea, deixar os ossos mais fortes, nós não podemos pensar na natação, na hidroginástica, porque esses exercícios têm uma baixa capacidade de geração de força e baixo impacto. Então, isso vai ter repercussões mínimas na densidade óssea. E aí eu vou citar para vocês alguns estudos mostrando a efetividade dos exercícios de impacto e de força no aumento da densidade mineral óssea. Por exemplo, tem um estudo aqui de um grupo de autores, e o autor principal foi o Renonen, que foi publicado em 96. Esse estudo foi publicado na revista Lancet, uma revista top de linha aí na área científica, e ele usou 98 mulheres na pré-menopausa, né? Ou seja, elas não tinham entrado na menopausa ainda, né? Estavam com uma certa irregularidade aí no ciclo menstrual, né? Eram sedentárias e elas foram divididas em dois grupos. Então tinha o grupo treinamento e o grupo controle. O grupo treinamento, evidentemente, fazia exercício. E o grupo controle não fazia nada, continuava com a rotina normal diária dessas mulheres. Então elas foram submetidas a 18 meses de intervenção, isso dá 1 ano e meio. E como é que era o protocolo de exercício delas? Elas faziam exercício de alto impacto progressivo. Ou seja, os exercícios começavam com intensidade leve, depois de algumas semanas progredia para uma intensidade moderada, depois para intensa. Os exercícios usados eram corrida, dança e subida e descida no step. Elas faziam 3 vezes por semana. E o que é que aconteceu com essas mulheres depois de 1 ano e meio? A densidade mineral óssea do colo do fêmur aumentou significativamente no grupo treinamento e foi um aumento de 1,6%. E no grupo controle, um aumento de apenas 0,6%. E aí você pode questionar esse valor, dizendo, mas 1,6% de aumento na densidade mineral óssea com 1 ano e meio de treinamento, isso realmente é significativo? Sim, quando a gente fala em densidade mineral óssea, 1,6% é significativo, né? É muito significativo. E aí tem outro estudo aqui, por exemplo, do grupo do Watson, que foi publicado em 2015. Eles usaram 28 mulheres na pós-menopausa, portanto essas mulheres já entraram na menopausa, né? Que é um fator de risco
para a osteoporose. Daqui a pouco a gente conversa sobre isso. Então essas mulheres eram 28 mulheres na pós-menopausa com baixa massa óssea. Elas foram submetidas a 8 meses de treinamento resistido progressivo, ou seja, musculação com intensidade progressiva, né? Começou do leve, depois foi para o moderado, depois foi para o intenso. Elas treinavam apenas 2 vezes por semana por apenas 30 minutos. Olha a dose de treinamento, 2 vezes por semana, apenas 30 minutos de treino, ou seja, elas treinavam 1 hora por semana. E o que é que aconteceu? Outra coisa, elas foram divididas em 2 grupos, tá? O grupo treinamento em alta intensidade e o grupo de treinamento de baixa intensidade. Quase que eu esquecia desse ponto. E o que é que aconteceu? Os resultados revelaram que elas tiveram aumento no desempenho funcional, na densidade mineral óssea do colo do fêmur e na coluna lombar. Só que esses ganhos só foram observados nas mulheres que treinaram em alta intensidade. Ou seja, as mulheres que treinaram em alta intensidade melhoraram a capacidade funcional e melhoraram a densidade mineral óssea do colo do fêmur e da coluna lombar. E o pessoal do grupo da baixa intensidade não melhorou absolutamente nada. Portanto, pessoal, quando a gente fala em aumentar a densidade mineral óssea, ou seja, simplificando, deixar os ossos mais fortes, a gente precisa treinar em alta intensidade e os exercícios precisam ser ou de força ou de impacto. Caso contrário, esqueça aumento na densidade mineral óssea. E tem um outro estudo aqui também bem interessante que foi publicado pelo grupo do Wine em 2012 e eles usaram a modalidade Tai Chi Chuan. E o que é que eles fizeram? Eles usaram 86 mulheres com osteopenia. Osteopenia é uma condição em que a tua densidade mineral óssea é um pouco mais baixa, mas você ainda não está com osteoporose, tá? Mas teus ossos não são mais 100%. E aí o que acontece? Elas foram submetidas a 9 meses de Tai Chi Chuan. E o que é que foram observados? Aumentos nos marcadores de formação óssea e aumento na densidade mineral óssea no colo do fêmur. O que é que os resultados desse estudo mostram? Se você quer aumentar a densidade mineral óssea, deixar os ossos mais fortes, você não gosta de fazer musculação, não gosta de correr e de outras atividades de impacto, por exemplo, saltos, né, subida e descida de escadas, você quer uma coisa meio diferente, você pode fazer o Tai Chi Chuan. É uma modalidade efetiva para aumentar a densidade mineral óssea. Tem uma série de estudos mostrando resultados positivos na densidade óssea com várias modalidades, inclusive com caminhada. O problema da caminhada é que o impacto dela é um pouco menor quando comparado, por exemplo, com o treinamento de força, né, com a musculação. E um outro ponto é que na caminhada ou na corrida, o aumento na densidade mineral óssea acontece apenas no colo do fêmur, porque o estresse ósseo é localizado naquela articulação, né? Na musculação, por exemplo, o estresse ósseo acontece em várias articulações, em várias regiões ósseas, porque você pode treinar tronco, membros superiores e membros inferiores. Então, pessoal, o recado é muito simples. Se você deseja aumentar a densidade óssea, independente se você está com osteoporose ou se você quer prevenir a osteoporose, as modalidades mais eficientes para fazer isso são atividades ou de impacto ou de força. As atividades de força, eu posso pensar aí no treinamento da força muscular. E aí você tem as modalidades de musculação, treinando com pesos livres, com máquinas, mas também você pode treinar com o peso do próprio corpo, você pode treinar com elásticos, com TRX, você pode fazer inclusive esse treinamento em casa, né, usando TRX, bandas elásticas, peso do próprio corpo, mas também se preferir ir para a academia, você tem um aparato mais sofisticado lá, que são as máquinas e pesos livres. Se você não gostar desse tipo de exercício, você tem a corrida, que é um exercício de impacto. Você tem a caminhada, que também causa impacto, só que essas duas modalidades causam impacto apenas no colo do fêmur. Portanto, a densidade mineral óssea só vai aumentar naquela região. E quais são os fatores de risco para a osteoporose? São vários, né, pessoal? O envelhecimento é um deles, a menopausa é outro, fumo, uso excessivo de bebidas alcoólicas, baixa ingestão de cálcio, sedentarismo, dentre outros fatores de risco. Portanto, se você se enquadra nesses fatores de risco e quer prevenir a osteoporose, ou se já tem osteoporose
e quer melhorar a tua densidade mineral óssea, essas modalidades que eu me referi são as mais eficientes. Portanto, mãos à obra e vamos lá deixar os ossos mais fortes, ok? Um abraço pessoal, até mais, abração!